Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento dessa nossa série Fases do Chamado Ministerial. Eu fico sempre muito feliz por saber que você está aí do outro lado muito bem, mas muito bem mesmo. Então vamos lá agora, eu vou estar apresentando para você essa última fase que eu considero a fase da maturidade no chamado ministerial, tá certo? Eu vou dar uma recapitulada aqui para você que está nos acompanhando e talvez você está vindo nesse último vídeo. Eu aconselho você a ir para o primeiro vídeo, desde a introdução até aqui, para você entender melhor o nosso raciocínio sobre as fases do chamado ministerial. Então, nós começamos a falar sobre a fase inicial, nós somos convidados, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Então, o conceito e a ideia de liberdade é muito necessário. Na segunda fase, nós estamos falando sobre a intermediação, onde a gente agora já está crescido, desenvolvido, já temos absorvido as informações, os ensinos de Jesus. Agora nós vamos ir ao mundo para cooperar com Deus nesse processo de libertação do povo que ainda está aprisionado, né? Vamos representar a força poderosa de Deus, o reino de Deus, contra a força maligna e satânica na vida das pessoas. Então nós vamos ir para fazer discípulos em todas as nações. E aí nós vimos no vídeo anterior do respaldo, né? Isso provém de Deus, não é coisa que a gente inventa, não é coisa que a gente busca nas internets da vida, é coisa que Deus concede a nós. Por isso lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, Jesus primeiro orienta os discípulos para não se ausentarem de Jerusalém, não fazerem nada, mesmo que desde o começo Jesus já tinha dito a Pedro: vinde a mim que farei de vocês pescadores de homens. Nós vamos ver também Jesus orientando, né, enviando em Lucas capítulo 9, né, 8 e 9, os discípulos, né, para irem para as aldeias evangelizar. Mas até então Jesus estava sendo a cobertura deles. Jesus não tinha ido para os céus. Nesse Atos, né, até por isso é que é Atos dos Apóstolos, agora eles iriam entrar já tanto para a fase da execução mesmo, do significado, do sentido ministerial deles, né? Eles iam entrar para isso, como também Jesus iria se expor, ou seja, Jesus iria entrar para uma outra fase no ministério dele também, né? Que nós sabemos que agora, hoje, ele está atuando à destra do Pai como nosso advogado, está fazendo esse trabalho excelente, fantástico lá nos céus. Se você não tem desfrutado da advocacia de Jesus nos céus diante do justo juiz, eu te falo que você está perdendo, tá certo? Eu estou montando uma ministração que fala justamente sobre isso, que é baseada em 2 Pedro, capítulo número 2. Depois eu vou estar postando para você também aqui essa ministração. Mas, enfim, essa é o ministério de Jesus atual, né? Lá à destra do Pai, advogando para nós diante do justo juiz. E os discípulos continuaram os seus trabalhos, e nós, hoje, na nossa era, na nossa geração, estamos dentro desse mesmo contexto. Porém, vamos ver como foi com os apóstolos nessa fase deles da maturidade. Eles estavam transitando entre a intermediação, indo para a fase da maturidade. Então, estou fazendo uma recapitulagem aqui, né, sobre o último vídeo, falando da fase da intermediação, onde eles precisavam fazer acontecer, e por isso precisaram do respaldo de Jesus. Disse assim: não se ausente de Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, e aí sim vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, como nos confins da terra. Nós vimos isso no áudio anterior. E aqui nós vamos agora começar a falar sobre a fase da maturidade. E nessa fase, o que se vê, o que se percebe, é que nós somos chamados para assumir responsabilidade. É hora de assumir responsabilidade. Na primeira fase, a gente tinha que ir até Ele, né? Na fase da intermediação, nós tínhamos que começar a ir, né, para sermos representantes, embaixadores. E nessa a gente já começa a assumir, a gente sobe de nível, assumir responsabilidades mais sólidas, né? Nós começamos a ser agora mesmo aquele modelo, padrão efetivo. É como que o nosso ministério agora está expandido. A gente começou na fase da intermediação, dando os testemunhos,
sendo os seus testemunhos, indo onde tem os enfermos, os aprisionados, os acometidos, enfermidades, né? Enfim, começamos agora a fazer acontecer. Só que esses efeitos da nossa atuação como intermediadores do reino de Deus começou a ter alguns efeitos poderosos, começou a chamar a atenção. Agora as pessoas estão pedindo a nós a razão da nossa fé. Então a gente começa a assumir aquela posição mais firme e ousada. O diabo começa a pressionar mais ainda, né? Mas não é para dar atenção às pressões do diabo. Mas na Bíblia, vamos ver, por exemplo, tanto na vida do nosso Senhor Jesus, onde ele agora tinha que entregar sua vida, né? Chegou a hora dele entregar sua vida para se sacrificar por nós. Então ele teve que pedir ajuda. Você vai ver que ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ele vai orar, se consagrar com os seus discípulos. Ele deixou 12 um pouco mais para trás, ou seja, os 9 para trás, pegou Pedro, Tiago e João, foi um pouco mais na frente, depois deixou eles lá e foi mais na frente para orar, ele pedindo ajuda. Então ele estava passando num período de pressão, de angústia. Não temos descrição exatamente do que aconteceu. Lucas ele até diz que ele foi um pouco mais fundo, dizendo que naquela hora Jesus até suou sangue, né? Só para você entender a pressão. Então, nessa fase da maturidade do nosso chamado ministerial, nós vamos precisar lidar não somente com o assumir grandes responsabilidades, mas também pagar o preço dessas responsabilidades. É o tempo de pagar o preço, né? Você vai ver que no começo, quando Jesus orienta os seus discípulos para irem nas cidades, lá nas referências de Lucas, capítulo 9, quando ele disse que vão na cidade, não peguem nada das pessoas, né? O lugar onde estou parafraseando, certo? Os lugares onde vocês forem aceitos, vocês deixem a vossa bênção aí, e o lugar onde vocês forem rejeitados, sacodem até o pó do sapato. Não levem nada. Eu vou suprir vocês, eu vou me responsabilizar de vocês. Só que no final dos evangelhos, lá em Mateus, no final de Mateus, aí a Bíblia diz, Jesus falando que agora estava na hora da gente, o que tiver, a gente vender, a gente fazer o que preciso for para garantir a propagação do Evangelho, né? Então, assim, nessa fase da maturidade, nós somos convidados, uma das características dessa fase é assumir responsabilidade, pagar o preço do nosso chamado, certo? Eu dei aqui a referência de Jesus, quando ele vai assumir, né, como eu falei lá nos outros áudios, que até então as pessoas tentavam pegar Jesus, mas não conseguiam. Por quê? Tanto ele estava portando um coração puro, um sangue inocente, ninguém poderia matar. Ele falou, a minha vida ninguém tem poder de tirar, eu mesmo dou. Então isso é uma consciência muito séria, é um nível de responsabilidade muito forte, né? Ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou, e eu a dou para obedecer a Deus. E parte da obediência, ou seja, o contexto da obediência a Deus no que diz respeito à minha vida era que essa própria vida fosse entregue para que outros fossem resgatados, aqueles que estavam em trevas, né, fossem resgatados. Isso não foi só uma questão de fala, de boca para fora, né? Então chegou a hora de fazer acontecer. Então ele entregou naquele dia no Getsemane, quando aquelas tropas policiais da guarda, né, dos templos, como também da guarda da estrutura romana que estava lá dominando, né, Israel naquela altura, todos foram lá para o monte, né, onde Jesus estava se consagrando, para segurar Jesus, para prendê-lo, né? Então quando eles foram para lá, não vou me deter muito no que aconteceu, mas eu quero só destacar a questão de que Jesus teve que dar a sua vida. Não é porque eles venceram. Você vai ver que até mesmo Judas, ele sabia do poder de Jesus, ele sabia, né, do que Jesus era capaz de fazer. Então por isso é que eles levaram, quem fala até isso é Rick Renner, ele fala num dos livros dele, Totalmente Pago, que havia alguns rumores, né, sobre o poder de Jesus, sobre a influência de Jesus, porque até então, naquele momento, Jesus já era considerado um lendário, né, por causa da quantidade de milagres que ele fazia. Tem um dos seus apóstolos, né, nos evangelhos, que diz, acho que é João fala nos últimos capítulos do livro de João, que se tivesse que colocar
tudo que Jesus Cristo fez na Bíblia talvez não teria espaço, né? A Bíblia não teria espaço para descrever tudo o que Jesus Cristo fez. Nessa época, enquanto Jesus se entrega, ele já tinha feito muita coisa. No contexto social que ele vivia, já poderia ser considerado um lendário. Por isso é que quando foram pegar ele, foi uma quantidade muito grande de soldados, né? Não era foi um exército mesmo, só para você ter a ideia, né? Então, assim, se foi necessário ir aquela quantidade toda de gente, é porque eles estavam tentando ser compatíveis, né, com o poder que Jesus portava. Você sabe que mesmo que tivessem com, né, aquela estrutura toda, se Jesus não quisesse dar a sua vida, eles não poderiam pegá-lo naquele dia. Só pegaram porque ele deu. Foi naquele dia que ele deu a vida dele por mim e por você. Isso é muito fantástico. E eu considero essa fase a fase da maturidade, chamado terreno de Jesus. Então, naquele dia ele entregou. Até você pode acompanhar lá, né? Quando Judas até teve que dar um beijo, né? Um beijo da traição. Mas na primeira vez, quando eles chegam, tentaram abordar aí, Jesus se antecipou e disse: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus. Aí ele disse: sou eu. Quando ele fala que era ele, aquele eu sou se manifesta. Meu Deus. E você vai ver que naquela hora, quando diz eu sou, Jesus falou como ele, como Deus. O Deus Todo-Poderoso. Por isso eles todos caíram, né? Aí eles recuaram, algumas versões dizem que recuaram, outros dizem que caíram todos por terra. Todos, quase 600 soldados, né? Quase mais de 600 soldados estavam todos lá, todos caíram. Recuaram, outras versões dizendo, diante do eu sou eu. E Jesus, quando falou que era ele não estava falando estava falando como Deus. Por isso é que a Bíblia diz lá em Gálatas, né? Se eu não estiver errado agora, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele foi achado na forma de servo. Nesse dia aquilo aconteceu. Então, quando ele fala a segunda vez, a quem vocês procuram? E eles falaram de novo, se levantando, se sacudindo do pó, procuramos a Jesus. Aí ele falou, sou eu. Aí ele se entrega. Aquele segundo momento foi o momento que ele se entregou. Por isso conseguiram pegá-lo, porque ele se entregou mesmo. Enfim, esse é o exemplo de uma expressão ministerial no nível de maturidade. Agora, mas você pode ver isso também acontecendo na vida de Paulo, por exemplo. E nós vamos conseguir ver esse registro em 2 Coríntios, capítulo número 1, versículo 3, 8 e 9. Vamos ver o versículo 3. Diz assim, está aí na tela para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Porque não queremos, irmãos, versículo 8, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Aí, com que finalidade? Para que finalidade? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, essa palavra confiança aqui, não confiar em nós mesmos, é uma característica, não é, dessa fase da maturidade. É uma confiança total a Deus. Você vai ver que Jesus falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma fase, irmãos, que a gente é desprendido da vontade humana. A gente fica encharcado da vontade divina, irmãos, que o nosso corpo é usado apenas para se mover mesmo aqui na terra. Mente, coração, atitudes, tudo saturado. Não tem espaço para o pecado, não tem espaço para pensamentos, vontade humana. É um nível onde a gente está completamente saturado. E por isso é que Paulo está a dizer aqui, né? Tudo isso aconteceu, tribulação, desesperamos até da própria vida. Tínhamos em nós mesmos o contexto da sentença de morte. Tudo isso, todos esses três requisitos aqui, o quê? Tribulação, desespero e a consideração neles mesmos da sentença de morte. Ou seja, se for necessário morrer para o evangelho, estamos aqui, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você lembra na fase do chamado ou posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego?
o que eles fizeram? Se o nosso Deus não nos livrar, ainda assim nós não nos dobramos diante das propostas. Nós estamos aqui, se é necessário ser lançado na fornalha, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Nessa fase da maturidade é aí onde a gente, normalmente a glória se expõe. A gente se expõe numa glória poderosa. Você vai ver que depois Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha, mas a glória de Deus se move lá dentro. E foi necessário bocas externas para confirmarem o poder daqueles 3 homens, né? O poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, isso se repete tanto em Jesus com a ressurreição. Então, Jesus ressuscita e a ressurreição é obra divina, do respaldo divino na estrutura completa do chamado ministerial de Jesus terreno. Então a gente tem que olhar para o aspecto glorioso do nosso chamado. Porém, esse aspecto da glória de Deus, onde o próprio Deus testifica, você vai ver também isso lá em 3 João. A Bíblia diz que é uma fase onde a própria palavra testemunha a nós. Uma coisa é você ser testemunha de Jesus por meio de nós mesmos, nós falando de Jesus, as pessoas falando que somos de Jesus, né? Outra coisa, irmãos, é a própria palavra ser a nossa testemunha, o nosso testemunho, ela testemunhar sobre nossas atitudes. Então, quando a Bíblia diz lá em 3 João que a palavra testemunha sobre nós, testifica sobre nós, então é o próprio Deus. No momento em que a gente não pode fazer mais nada, no momento em que a gente se entrega efetivamente, precisamente para o chamado, não importando nada mais, aí Deus se faz glorioso. É Ele que responde, como aconteceu quando somente o sangue de Jesus, as obras de Jesus estavam na terra. Ele estava no inferno, o corpo, a alma, e o espírito estavam no inferno, mas o sangue, que simboliza o fruto do seu penoso trabalho, os resultados do seu trabalho estavam na terra. E esse sangue clamou, bradou firmemente, e esse clamor chegou lá nos céus, e a Bíblia testifica que o sangue de Jesus clamou mais alto do que o sangue de Abel, né? Assim, então assim, é muito forte. Essa é uma fase assim de muita expectativa, onde a gente satura a tribulação, a gente não fica mais, porque tribulação, a gente fica chorando. Não, essa coisa já passou, o desespero, essa questão da sentença da morte, a gente não, é como Paulo até disse, se eu morrer eu estou lucrando, mas eu prefiro ficar aqui para ser mais produtivo, não é assim? Então essa questão aí é uma das características que se vê aqui nessa fase da maturidade, na fase da maturidade do nosso ministério. Então, queridos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que essa série Fases do Chamado Ministerial tenha abençoado a sua vida. Amém? E para mim foi um grande prazer compartilhar com vocês essas verdades. E aqui estão as nossas informações de contas das nossas páginas. Segue aí, curta, compartilhe com outras pessoas. Estamos juntos. Se você quiser deixar alguma mensagem para nós aqui na parte de contatos daqui do nosso site, tem aí a forma de você se expressar, mandar para nós os comentários. E se você quiser abençoar esse grande trabalho, não é? Então, se você quer fazer contato, quer estar com a gente, quer conversar, fique à vontade, tá aí os nossos contatos para que nós possamos então ter essa possibilidade de se comunicar, tá bom? Estou aqui, se você quiser, se você precisar, não hesite em fazer contato, terei o maior prazer de te ajudar e de te auxiliar no que for preciso, tá certo? Então estamos juntos e até mais.